meus amigos. Mais informação sobre essas ricas novidades que revolucionam a Terra. É a chegada de um novo tempo, irmão. Dias melhores no viver humano. Essas novidades, elas estão sendo terrivelmente ocultadas, camufladas por aqueles que mantêm a ordem nesse país. No vídeo, nas gravações que eu vi de lá para cá, nós falávamos sobre isso. É que o Brasil é um país dependente, submisso, agora não mais somente a Estados Unidos e Europa, como também a China e a Rússia. Então, por isso que a pressão está maior sobre o povo. Os países, as potências, elas fortaleceram influência no nosso país. E essa influência não é apenas de negociante, não. É uma influência dominadora, que domina, subjuga o nosso povo. E essa força, ela vem das falsas religiões. O espírito da falsidade, das religiões. A gente vai falar agora, hoje, um pouco sobre isso, irmão. A influência de uma religião no viver das pessoas. Por exemplo, hoje o modelo de ideia que as pessoas têm, a maneira de pensar e interpretar, e vem das falsas religiões. Muitas delas usando a própria Bíblia. Porque geram um tipo de convicção e até fanatismo por um Deus, geralmente um Deus falso. Por exemplo, o Deus da Igreja Católica são muito. A Igreja Católica, ela identifica muitos deuses. Maria, Pedro, João. Não é só Jesus Cristo, não. Para a Igreja Católica, todo santo, todo apóstolo é um Deus, é um santo que deve ser adorado e reverenciado. Já as igrejas evangélicas, ela muda um pouquinho, mas não foge muito também da regra, não. Porque elas focalizam aí em Jesus Cristo, mas aí, pela maneira como é buscado esse Jesus, acaba focalizando a fé num Jesus falso, vindo de regras tiradas da Bíblia, de qualquer escritor. Então, também se constitui um Deus falso, porque não ganha autoridade de prevalecer contra o Deus dos católicos. Pelo contrário, fica subjugado, rendido ao Deus da antiga religião. Então, e aí os crentes ficam convencidos que estão servindo o Deus verdadeiro por focalizar sua fé num Jesus, um único Jesus, um Jesus tirado da Bíblia e falso, constituído pela própria ideologia dos homens que estudam a Bíblia. E aí, todas essas igrejas constituem falsa, que traz às pessoas um espírito de falsidade. E aí essa falsificação, esse espírito de covardia, de falsidade, permite que outras igrejas, outras nações subjuguem o nosso país, explorando essa falsidade das próprias autoridades. Eu estava comentando hoje que o Brasil, ele já foi vendido, desde que o Brasil foi descoberto, ele já veio submisso à religião da Igreja Católica. E aí, através do Dom Pedro I, eles simbolizaram aquela independência que nunca existiu, para transmitir às pessoas
que o nosso país era ou ainda é um país independente. Uma pura mentira. Porque os europeus, os americanos continuam mandando nesse país. Eles que ditam regras através das falsas religiões, maçonaria, católica e evangélica também. Por exemplo, a ordem das igrejas evangélicas vem dos Estados Unidos. E a ordem da igreja católica vem da Europa. E aí, dessa maneira, se expande no Brasil as falsas religiões. As evangélicas que usam a Bíblia, focalizando no Deus tirado da Bíblia, e a igreja católica, que usa também a Bíblia, mas focaliza diversos deuses, como Maria, João, Pedro, não somente Jesus. E aí se estabelece em nosso país um espírito de falsidade, de covardia e de traição. Então, agora se revela para você a lei de Deus com outro espírito de fidelidade, de amor à pátria, como nunca se viu, capaz de libertar o país dessas falsas religiões que usurpam nossos bens, a riqueza do nosso país, com essa falsidade. Então, agora é possível o nosso país ser um país livre, irmão, isso mesmo. Adquirir sua independência e se tornar uma potência. Mas o próprio espírito de falsidade e de traição resiste tudo isso aí. Nós estamos isolados nessa cidade. Nós estamos impossibilitados aí de conseguir mesmo. Porque existe todo um trabalho secreto, todo um trabalho organizado para que isso não aconteça. Então, agora, é possível se estabelecer novas regras por meio dessas riquezas de conhecimento. Não dá para ocultar, irmão, o desespero dessas falsas religiões, inclusive as evangélicas, que constituíram-se com a fé falsa, adúltera, que permite que o nosso país continue um país subjugado, submisso às regras de forasteiro. Por isso, quando esse trabalho crescer, o foco dessas mudanças para que venha gerar independência será nas falsas religiões. E como que vai ser feito isso? A gente vai fazer uma base com 3 pessoas, cada um numa lei. Por exemplo, aquele que obedecer à lei corruptiva dos políticos vai obedecer à doutrina da Igreja Católica. Mas no momento que foi feita essa base, essa Igreja Católica ela se desvincula da ordem de Roma, porque a nossa independência ela vem em função dessa ordem, desse controle disciplina. E também aqui no Brasil, de São Paulo, porque para você que não sabe, a sede da Igreja Católica aqui em São Paulo, que no Brasil está em São Paulo, na cidade de Aparecida. E aí aqui vai se estabelecer uma ordem desvinculada desse controle. Também nas igrejas evangélicas será estabelecida uma ordem aqui também desvinculada desse controle das igrejas evangélicas a partir dos Estados Unidos e São Paulo. E essa ordem chega aqui para continuar subjugando esse povo. E aí a nossa independência ela vai vir em função dessa nova ordem feita por essa base com 3 pessoas, que vai contrariar esse laço de maldição vindo através da disciplina racional dada às pessoas, vinda das religiões, das falsas religiões. Então, o nosso foco investigativo é fazer com que pese a acusação sobre essas falsas religiões e possa ser salvo
Aí os personagens usados por ela.